Neste vídeo, o pastor Armando Chaves Corvém relata sua curta passagem como pastor-presidente da Assembleia de Deus no Ceará. Esta matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1962. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Salmo 126, versos 5 e 6. Para conhecimento dos irmãos em todo o Brasil, cumpre-me publicar a história, ainda que resumidamente, da nossa ida e estada em Fortaleza, bem assim dos trabalhos que Deus nos usou fazer na terra de José de Alencar durante o ano de 1961 de meu pastorado. Retrospecto. Em meados do mês de novembro de 1960, eu e o nosso muito querido missionário Nelson iniciamos uma longa viagem de visita e trabalhos evangelísticos aos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Território Federal do Amapá como gerente da CPAD. Assistia-me então o dever de representar a casa naquela viagem missionária, a fim de melhor incrementar o conhecimento da casa entre os obreiros e irmãos por onde havíamos de passar. Assim partimos do Rio de Janeiro, certo de cooperarmos e fazermos o melhor para o trabalho glorioso do Divino Mestre. Ao chegarmos já de volta de Macapá, em Belém do Pará, encontramos um cabograma de Fortaleza, no qual havia a comunicação da passagem para a eternidade do inesqueável irmão reverendo José Teixeira Rego, de saudosa memória. Convém notar que era a quarta notícia deste mesmo caráter que havíamos recebido naquela viagem, do missionário Bernard Johnson, do pastor Silvino Silvestre, do missionário Samuel Nistron e agora do pastor Teixeira. Causou-nos tanta impressão, principalmente ao irmão Nelson, que o forçou a mudar o programa da continuação de sua viagem, porque ainda pretendia seguir a Manaus e Porto Velho, em Rondônia. Voltamos juntos para o Rio e reassumimos as nossas atividades. Ao chegarmos, o irmão Nelson recebeu outro cabograma de Fortaleza, convidando-o para assumir a presidência da igreja e assim resolver o destino da mesma, o que ele atendeu com toda solicitude, mesmo estando fadigado e nervoso. Após alguns dias, voltou o irmão Nelson e veio visitar-nos como sempre fazia depois de cada viagem. Mas desta vez estava triste e de semblante um tanto perturbado, o que foi notado pelos funcionários da CPAD. Eu havia saído no momento para tratar de alguns negócios da casa e quando voltei fui cientificado do ocorrido, o que não me deixou perder tempo. Recorri logo ao telefone para saber o que estava se passando, sendo atendido pelo irmão Nelson, que, com a sua mansidão que lhe é peculiar, deu-me a notícia que era portador. A igreja em Fortaleza, com o seu ministério, convidava-me para assumir as altas funções do pastor-presidente da mesma. Confesso diante de Deus, aos meus ilustres leitores, causou-me aquela notícia verdadeira preocupação, deixando-me completamente embaraçado na decisão que havia de tomar. Falei pessoalmente com o irmão Nelson, que mais uma vez transmitiu-me o convite, e eu só tive uma palavra para dizer-lhe. Irmão Nelson, eu tenho medo de rejeitar esse convite. De um lado, vejo a casa publicadora em seu pleno desenvolvimento e como Deus nos tem abençoado maravilhosamente. Temo em deixar a casa e não ser esta a vontade de Deus. De outro lado, parece que ouço o grito das ovelhas lá no Ceará, clamando pelo seu pastor. Temo também em negar-me ir e o Senhor repreender-me por isso. Deixo essa resolução nas suas mãos. Se fosse o irmão em meu lugar, o que o irmão faria? Ele respondeu-me, eu aceitava. Então aceito, retruquei.
No dia 20 de janeiro de 1961, na presença de grande maioria da Igreja, do Ministério Local e do Ministério do Estado, recebi das mãos do missionário Nel Julius Nelson, na qualidade de pastor emérito da Igreja, o encargo de pastor-presidente da capital e em todo o estado do Ceará. Não há necessidade de descrever a grande alegria e plena satisfação que dominava todo o ambiente. A igreja já estava superlotada e em todos os rostos e de todos os lábios transparecia o prazer imenso de que estavam invadidas as almas dos presentes. O Senhor era em tudo altamente glorificado. O poder do Espírito Santo dominava todo o ambiente e o povo com glórias e aleluias exultava o nome do Senhor que vive para sempre. Começamos o trabalho. Iniciamos por todos os lados as nossas atividades e as batalhas começaram a aparecer. Foi um ano de lutas e desabores, mas graças a Deus foi um ano também de vitórias. Sempre no roseiral, onde estão as belas rosas, com sua fragrância de beleza e seu perfume maravilhoso, estão também os duros e agudos espinhos, como que a desafiar a ganância e a cobiça das mais ágeis e destras mãos que queiram adquiri-las. Sempre é assim, só podem surgir as vitórias havendo lutas e sofrimentos. Nesse ano, inauguramos na capital 4 templos e casas de oração, em Aracapé, Bom Sucesso, Jardim Acácio e Parque Bom Jardim. Inauguramos 2 ruas em um terreno adquirido pelo irmão Adalberto Chemene de Mesquita, em cujo ato estava presente e cortou as fitas simbólicas o nosso querido missionário Nils Nelson. As ditas ruas foram denominadas Missionário Nils Nelson e Reverendo José Teixeira Rego. Também inauguramos, no interior do estado, a reforma do primeiro templo construído no Ceará, no lugar denominado Lagoinha, município de Itapajé, onde então servia o atual pastor de Fortaleza, irmão Emiliano Ferreira da Costa. O templo da Assembleia de Deus em Iguatu, onde serve o pastor Osmar Lima e Silva, um salão que foi adaptado para o trabalho em Arraial Uruburutama, onde estava servindo o pastor Francisco Freire de Alencar, e o templo em Jaguaribe, onde trabalha o evangelista Simão Rodrigues Nascimento. Graças a Deus, apesar dos pesares ocasionados pelas lutas sofridas em Fortaleza, o Senhor sempre demonstrou a sua misericórdia em nosso favor e quase 2.000 pessoas entregaram-se a Jesus, batizamos em águas mais de 300 crentes em Jesus e o Senhor batizou com o Espírito Santo algumas centenas. Toda a glória e louvor pertencem ao nosso Deus. Sobre o assunto financeiro da igreja, também fomos ricamente abençoados, graças a Deus. Embora houvessem despesas bem acentuadas, mas o Senhor nos deu para tudo e ainda houve um saldo bem vantajoso para os cofres da igreja. Assim, no dia 8 de fevereiro de 1962, passei o pastorado da Assembleia de Deus em Fortaleza ao pastor Emiliano Ferreira da Costa e, para atender, o maravilhoso convite da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Logo no dia 10, viajamos com destino à terra paraense, deixando os amados irmãos cearenses em lágrimas, grandemente saudosos, apoiando para a nossa volta ao Ceará. Foi uma despedida muito saudosa quando cerca de 500 irmãos foram levar o seu adeus no aeroporto Pinto Martins, havendo grande demonstração de carinho e uma verdadeira manifestação do amor cristão. Nós partíamos, mas ficávamos nos corações dos amados cearenses. Após 5 horas de viagem, estávamos aterrissando no aeroporto de Valdecães, quando um número bem elevado de irmãos paraenses, liderado pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e pelo José Pinto de Menezes, nos recebiam de braços, saudando-nos
com um amável bem-vindo que bem demonstrava a satisfação que ia em seus corações. É interessante mencionar que a nossa casa residencial em Belém estava ocupada e, por esse motivo, os irmãos, com toda a amabilidade, fizeram questão de levar-nos para as suas próprias residências, ficando assim distribuída a minha numerosa família pelas casas dos irmãos, recebendo pelo espaço de 10 dias um tratamento principesco, o qual só Jesus pode recompensar. Em tudo seja o Senhor glorificado, pois a Ele pertencem o louvor e a glória para sempre. Não posso deixar passar esta oportunidade sem agradecer a cooperação amiga dos amados colegas do Ministério Cearense. Saliento os meus sinceros agradecimentos aos obreiros do Estado e aos pastores Sebastião Mendes Pereira e Francisco Henrique Chagas e ao evangelista Sérgio Moreira de Souza, que, mais unidos a mim no trabalho da capital, tudo fizeram para desempenhar a contento que Deus lhe confiou. De igual modo, agradeço aos presbíteros e diáconos e também a todos os auxiliares a boa e bem preciosa cooperação nos trabalhos que se desempenharam valorosamente durante o meu pastorado em Fortaleza, onde todos, como sempre bons amigos e irmãos, souberam compreender-me no desempenho da elevada função que Deus concedeu-me no Ceará. A todos digo de todo o meu coração muito agradecido. O Senhor vos recompense do céu com todas as suas ricas e santas bênçãos. Amém. Armando Chaves Coen, Belém do Pará, Caixa Postal 672. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.